Shabbat Shalom. Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado, convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero refletir sobre as maldades de Jesus, né? As maldades sobre Jesus na Bíblia que as pessoas veem, né? E às vezes não entendem, ou às vezes não conseguem entender porque às vezes são analfabetas e não sabem ler, né? Ou às vezes fingem que não viu, né? Passam pano, enfim. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre essas maldades de Jesus, principalmente você mulher que é mãe solteira, você mulher que foi abandonada pelo pai do seu filho, né? Que teve que cuidar do seu filho sozinho, que no momento de dificuldade na sua vida, seu filho passando fome, você teve que pedir ajuda para algumas pessoas, né? E as pessoas de influência que você foi pedir ajuda te trataram como cachorra, né? Te submeteram como num papel de cachorro, te diminuíram a um cachorro, né, para poder te ajudar, porque isso foi exatamente o que Jesus fez com a mulher samaritana, uma mulher que a sua filha estava endemoniada, e o texto dá a entender que ela estava morta de fome, muita fome, né, e vai pedir para Jesus alimento, e Jesus dá a ela o alimento, mas antes de dar o alimento para ela, humilha completamente a mulher, trata ela como se fosse uma cachorra, faz ela aceitar o papel de cachorra como se ela fosse uma cachorra. Então, essa reflexão de hoje é para você, mãe solteira, que já passou por isso e que se coloque no lugar, né, dessa mulher que passa por essa situação. Imagina você nessa situação tendo que pedir ajuda para Jesus e Jesus trata você como um cachorro, te diminui a cachorro. É para você que eu trago essa reflexão hoje e também a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, enfim. Então, o texto começa dizendo o seguinte, lá em Mateus capítulo 15, versículo 22, começa dizendo o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Então, veja bem, Jesus estava caminhando, enquanto Jesus estava caminhando, apareceu perto dele uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher de uma religião diferente, de um lugar diferente, né? E clamava, preste atenção, porque ela clamava, ela implorava por socorro, ela gritava, clamava, desesperada, para que Jesus pudesse ter compaixão dela. E a compaixão que ela queria de Jesus é que Jesus curasse a filha dela endemoniada, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada, e endemoniada aqui é estar morta de fome, com muita fome, certo? Tanto que Jesus vai responder para ela, dizendo para ela que pede a cura para a filha endemoniada, que ele não vai dar pão, né, que é dos filhos dele, para uma estranha, né? Não vai dar uma migalha de pão para um cachorrinho qualquer, tratando ela como se fosse um cachorrinho, entendeu? Aí, olha só o que o texto vai dizer. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra. Então, Jesus, senhoras e senhores, que pregava uma bondade, pregava ser bom com todos, ouvindo uma mulher clamando socorro, implorando por ajuda pela sua filha que está morta de fome, está desmaiando, está completamente transtornada de tanta fome, agressiva, por isso endemoniada, com fome, né? Mas Jesus finge que não está ouvindo o clamor dessa mulher, certo? Jesus trata ela com indiferença, porque para Jesus ela é de religião diferente, ela é de uma religião diferente, não submete a doutrina dele, a religião dele, é de um povo diferente, então ela é abaixo de um cachorro, né? O maior no reino dele é aquele que mais se humilha, né? Que aceita lavar os pés dele, né? Mas pior do que esse ainda, né? É o povo de outras religiões, outras crenças, porque Jesus ignora completamente essas pessoas que não submetem à fé ou à religião dele, ou à crença dele, ou à doutrina dele, ou à pseudo-verdade dele. Aí o texto vai dizer que os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Então os discípulos dele, senhoras e senhores, clamavam para Jesus. Não é que eles estavam pedindo, os discípulos estavam clamando, implorando para Jesus, clamando para Jesus poder despedir aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher vinha clamando atrás deles. Né? Então os discípulos começaram a rogar a Jesus, rogando a Jesus, né, para que Jesus pudesse despedir aquela mulher, porque ela estava clamando atrás deles. Então, ou seja, os discípulos não despediram aquela mulher só porque ela era uma cananeia, né, mas queriam dispensar aquela mulher porque eles estavam clamando. Os discípulos eram tão ruins, pessoas tão ruins, as pessoas que Jesus escolheu para andar, para governar junto com ele, eram pessoas tão ruins que queriam despedir uma mulher que clamava ajuda pela sua filha que estava morrendo de fome. Eles queriam despedir essa mulher, sabe, porque aquela mulher
só porque essa mulher estava clamando, né? É por isso que Jesus, nesse mesmo texto aqui no capítulo 15, vai falar para os fariseus, né? Os discípulos não lavam a mão, por quê? Porque nós não acreditamos nessa tradição, porque para nós a sujeira vem de dentro para fora, né? Ela vem do que você fala, do que você faz. Exatamente, os discípulos deles são isso. Ou seja, eles não precisam lavar as mãos porque já são todos sujos. Que adianta estar com a mão limpa, mas está sujo por fora? Está limpo por fora, mas está sujo por dentro. Porque quando uma mulher vem clamar ajuda para você pela filha dela, você quer despedir, dispensar essa mulher porque você não aguenta ver o clamor dela. Que bondade é essa? Isso é sujeira total, né? Então, do que adianta eles lavarem as mãos, né? Aí o texto vai dizer, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dá um foda-se para ela. Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Você não é minha ovelha, você não segue a minha religião, você não segue a minha doutrina, você não segue a minha crença, você é de um povo diferente. Eu não vim para você, então você não é uma ovelha perdida minha, que se lasca sua filha morrer de fome. Porque é basicamente isso que ele está querendo dizer para essa mulher, certo? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre. E mesmo Jesus dizendo para essa mulher que não ia ajudar ela, essa mulher ainda continua pedindo socorro. Ou seja, Jesus ajuda essa mulher porque ela se humilha muito, se rebaixa muito, se reduz a nada. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele, contudo, replicou, Senhor, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então disse-lhe Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, ou seja, o mesmo cara que estava multiplicando o pão para várias pessoas, estava negando migalhas de pão para uma mulher, porque essa mulher não seguia ele, não seguia a mesma religião que ele, não era a ovelha perdida dele. Certo? Então, esse era Jesus. Então, ele só deu um pedaço de pão para aquela garota, ou seja, só curou ela, né? Por quê? Porque a mãe dela se sujeitou ao papel de cachorrinha, certo? Ele, contudo, replicou, né? Então, ele respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, chega uma mulher morrendo de fome perto dele, ele rebaixa essa mulher a cachorro. Ele diz assim, quem come das migalhas do pão é o cachorro. Então, ou seja, se você quiser comer da migalha do pão, primeiro você vai esperar os meus filhos, da minha religião, meus escolhidos comerem. Quando eles se fartarem, aí você que aceitou o papel de cachorrinha, então por isso você tem dono e eu sou seu dono, cachorrinha. Aí você vai poder comer da migalha que cai da minha mesa, certo? Então, o texto vai dizer, senhoras e senhores, que Jesus gostou muito do que ela falou e falou, grande é a sua fé. Ou seja, se você acredita então que eu sou seu dono e você é a cachorrinha, e porque você é a cachorrinha, você vai comer da migalha que cai na mesa do dono, eu adorei isso, porque você está se humilhando e o meu reino é daquele que se humilha. Então, Jesus vai dar um pedaço de pão para a menina endemoniada, né? Por isso que o texto diz, e desde aquele momento a sua filha ficou sã, ou seja, a loucura dela pela vontade de comer, né? A vontade dela de comer foi saciada, né? Que o autor chama de espírito endemoniado, né? Por quê? Porque Jesus era essa pessoa de mau caráter. Jesus era o cara que era convidado para a festa de casamento, certo? Ele bebia o vinho todo, comia tudo, por isso era conhecido como beberrão e comilão, certo? Aí bêbado, no auge da bebida, a mãe dele diz para ele, o vinho já acabou, eles não têm mais vinho, ou seja, pode ir embora ou providencia mais vinho. Ele, no auge da bebida, fala com a mãe dele, mulher, aqui tem eu contigo, né? Porque numa tradição onde você tem que tratar a mãe de senhor e senhoras, né? Você falar nesse tom com sua mãe, chamar de mulher, que tem eu contigo, você deve estar transtornado de bebida, né? Completamente alterado, né? Então, senhoras e senhores, ele é o cara, né? É o cara que tem um caráter, por isso ele é sujo e imundo, não adianta lavar as mãos, porque é sujo por fora e por dentro, né? É o cara que, mesmo sabendo que os judeus têm uma tradição, né, de lavar as mãos para comer, né? Porque acreditam que o corpo é contaminado, né? De fora para dentro, né? Em comer sem lavar as mãos, né? Portanto, como eles não comem sem lavar as mãos, eles também não vão beber em lugar que são usados para lavar as mãos, né? Jesus é um cara tão mau caráter que vai servir para essas pessoas
fazendo elas quebrarem a tradição dela, porque eles que o mestre Sala nem sabia de onde a água vinha, faz essas pessoas tomarem água impura. Ou seja, as pessoas já tinham tomado vinho fartamente e no final da festa serve o vinho pior, né? Mas as pessoas já estão tão sem paladar, porque já tomou o melhor vinho até se fartar no final da festa, que não consegue nem decidir se aquilo ali é vinho ou não. Porque a água estava tão preta, estava tão impura, estava tão suja, tão contaminada, porque ela foi colocada, né, para as pessoas beber num lugar de purificação, né? Ou seja, usado para lavar os pés, lavar as mãos, lavar objetos, né? Jesus serve essa água para essas pessoas beberem. Justamente por quê? Porque o caráter dele, as ações dele, reflete o que ele é por dentro. Então, para ele, tanto faz as pessoas tomarem água impura, como se estivesse tomando vinho, enganando todo mundo. Por quê? Porque ele é sujo por fora, porque também é sujo por dentro. A mesma coisa são os discípulos dele. Então, do que adianta lavar as mãos, né? E aí o cara multiplica pão para milhares de pessoas, para multidão de pessoas comerem. Só porque as pessoas aceitam a doutrina dele, aceitam a religião dele. Mas quando aparece uma pessoa da religião diferente, como uma mulher cananeia, né? Ele trata ela como um cachorrinho. Ele diz assim: eu não tenho nada contigo, então eu não tenho que te alimentar porque você não é ovelha minha. Certo? O único que eu tenho que dar a migalha de pão é para o cachorrinho, porque é o cachorrinho que come da migalha do pão que cai da mesa do dono. Então, se você quiser comer alguma migalha da minha comida, já que você não tem direito à minha comida porque você não é seguidora minha, se você quiser ter direito à migalha da minha comida, você vai ter que se sujeitar ao papel de cachorrinho. Porque aí você vai ter direito de comer a migalha que cai da minha mesa, porque o que cai da minha mesa, quem come é só o cachorrinho. Você aceita ser esse cachorrinho, aceita que eu seja seu dono para comer a migalha da minha mesa? A mulher com o filho morrendo de fome, desesperada, clamando, implorando por socorro, não tem para onde correr, a não ser se submeter ao jugo dele, que é pior do que os escribas e fariseus. Tem que se submeter, ser tratada como cachorra, olhar para ele como se ela fosse uma cachorra e ele fosse o dono, alimentando seus filhos, seus discípulos, como alimentando uma casa, e ela é a cachorrinha que espera todos os discípulos folgados comerem, para depois ele vir com a lavagem, o resto de comida misturada, para dar para a cachorrinha. Porque, segundo ele, o pão que ele tem é para os discípulos dele, para os seguidores dele. Como ela não é seguidora dele, não é ovelha perdida dele, ela não tem direito de comer da migalha dele, a não ser que ela seja um cachorro. Mas não é só ser um cachorro, tem que ser um cachorro com dono. E no caso, ele tem que ser o dono desse cachorro. Então, ou seja, você vai comer da migalha que cai da minha mesa. Porque nem direito de comer da minha comida você tem, porque você não é ovelha minha. Mas você vai comer, pode comer da comida que cai da minha mesa. Desde que você aceite o papel de cachorro. Porque é o cachorro que come da migalha que cai da mesa do dono. Porque só vai sobrar para você migalha. E quem come migalha é o cachorro. Você aceita seu cachorro, porque o pão que está aqui já é para meus discípulos, meus seguidores, que são ovelhas minhas. Então, esse é o caráter de Jesus, senhoras e senhores. Certo? É um cara que você que é mãe solteira, que está aí lutando para ganhar, conseguir comida para o seu filho, você, nos dias de hoje, se Jesus estivesse vivo, se você é uma mulher do candomblé, de uma religião diferente, você seria como aquela mulher cananeia da época. Jesus ia deixar com que você comesse da migalha que caísse da mesa dele, desde que você entendesse que quem come a migalha é o cachorro. Não tem pão para você porque você não é seguidora dele, você não é do time dele. Mas tem a migalha, mas a migalha é para o cachorro, que o dono dá para o cachorro. Agora, se você aceitar ser o cachorro e aceitar que Jesus seja o seu dono, como ele queria ser dono de todos os discípulos dele, a ponto de todos terem que abandonar a família para seguir ele, amar mais ele do que a própria família. Então, se você fosse nesse patamar de humilhação, aceitasse ser o cachorrinho, que come da migalha que cai na mesa do dono, aí ia sobrar alguma coisa para você. Por quê? Porque os pães são contados e são apenas para os seus discípulos, seguidores, que seguem a mesma religião, a mesma crença. E nenhum outro povo vai comer desse pão, porque não é a ovelha perdida dele, ele veio para as ovelhas perdidas dele. Mas ele tem um cachorrinho. E o cachorrinho também faz parte da festa, come a migalha, mas come. Então, só sobra para o cachorrinho, porque só sobra migalha. Você vai querer ficar com o lugar do cachorrinho? Ou vai querer ser o cachorrinho que vai comer a migalha que cai na mesa dele? Se você quer, então seja bem-vinda.
você do candomblé ou de qualquer outra religião que não é da religião dele. Vai comer da migalha dele, que cai na mesa dele, porque aceitou ser cachorrinha. Isso se você estivesse vivendo nos tempos dele. Então eu vou terminar esse vídeo aqui às 15h33, novamente, porque 5 mais 1 é 6, o número do trabalho, o número bíblico, né? E 33 porque 6 mais 3 é 6 de novo, daqui a pouco vai em outros 6, 666, mas porque 33 foi a idade que Cristo morreu. Né? E mesmo assim ele não foi punido por causa dessas obras dele, ele foi punido porque ele se considerava o próprio Deus, como os próprios judeus da época diziam. Né? Então esse era o Jesus que tratava as mulheres dessa forma, que pensavam diferente dele.